Certamente por várias vezes você se perguntou quais são os princípios financeiros que regem a nossa vida, que regem o nosso dia a dia em questões de finanças. Então, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você 8 princípios financeiros que são essenciais para você que quer ter uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira próspera. Então, fique até o final do vídeo que eu vou passar para você esses 8 princípios e tem mais um bônus sendo o 9º princípio. Se você não me conhece, eu sou Jaime Cristófori, sou empreendedor e nós temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente vídeos falando das experiências, das nossas vivências, sobre finanças, sobre família, sobre espiritualidade, principalmente sobre finanças, que é e família, onde a gente tem passado por uma experiência muito grande nesses últimos anos e a gente compartilha as experiências aqui. Certamente são experiências que estão funcionando comigo, com a minha família e podem estar funcionando com você também. Nós temos um grupo no Telegram, que eu deixo o link na descrição do vídeo aqui, que você pode entrar também e compartilhar as suas experiências lá. No Instagram, se você quiser, nos siga lá também. Mas vamos ao que você está buscando, ao que interessa, né? Então, 8 princípios, mencionando aqui, 8 princípios financeiros para mudar a nossa vida. Mas, Jaime, que tipo de princípios financeiros seriam esses? Bom, são princípios financeiros milenares e que vêm de uma instrução, né, divina. Então, eu quero passar para você esses princípios financeiros, porque às vezes a gente fica buscando técnicas, buscando receitas, né, que são complicadas, mas não é nada complicado. Basta a gente seguir alguns princípios que Deus nos deu e que estão na Bíblia, a gente pode, aplicando no nosso dia a dia, seguir. E como quem me conhece, se você de repente está chegando agora, quem me conhece sabe que a gente grava esse vídeo de casa mesmo, né? A gente faz aqui no Flipchart algumas anotações, minha letra não é das melhores, tá? Mas é possível entender. Ter paciência, ter calma aí que a gente passa aqui para você dentro daquilo que a gente entendeu, a gente aprendeu e compartilhe contigo. Então vamos lá. Bem, esses princípios financeiros não fui eu que desenvolvi, eu estudei eles, mas não são meus e eles são baseados no livro O Seu Dinheiro, que eu quero compartilhar aqui contigo, tá? Para você ver aonde eu me baseei. Eu venho estudando esse livro já fazem 2 anos, O Seu Dinheiro, de Harvard Dayton. Se você quiser comprar qualquer coisa, depois eu vou deixar na descrição o nome do livro completo, pode acessar e ler. E esse livro é interessante, que ele nos traz esses ensinamentos, né? Aonde que ele fala aqui nesse livro, ele fala de finanças baseadas na Bíblia, ensinamentos financeiros baseados na Bíblia. E parece que é uma besteira, né? Mas olha só, na Bíblia possui, tá, 2.350 versículos que falam sobre finanças, que falam sobre dinheiro, que falam sobre cuidar do dinheiro, sobre investir, sobre como prosperar na parte de finanças. Eu tenho um vídeo onde eu falo prosperidade num sentido amplo, mas aqui a gente está falando mais especificamente sobre finanças. Só o rei Salomão, tá? Só o rei Salomão em Provérbios, né, um livro muito interessante para a gente aprender, Provérbios, ele fala mais de 100 vezes sobre dinheiro, sobre finanças, e ele traz ensinamentos. Então, a Bíblia ela é um livro muito completo nesse sentido. E aí, nós partimos do pressuposto seguinte, que tudo que a gente faz na vida, seja na questão de finanças, seja em tudo na vida, 50% é a parte de Deus. Ele está aí para nos abençoar, tá? Nos abençoando sempre. E 50% cabe a nós. Se a gente não tomar atitude, se a gente não tomar ou partir para ação, não vai resolver. Deus até quer nos ajudar, mas a gente tem que também estar agindo. E o que isso acontece? Aonde que isso reflete? Né?
Porque se Deus nos dá tudo, nós temos que ser aqui, a gente chama de mordomia fiel, e é o que o livro trata, que nós somos mordomos, nós temos que cuidar de tudo que Deus nos dá. Inclusive, quero ler para você aqui um versículo, tá? Onde ele fala da mordomia. Em Salmos 8, versículo 6, diz: Deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas. Então, nós somos autoridade sobre todas as criaturas, quer dizer que nós somos mordomos, nós temos que cuidar de tudo que nos foi dado, né? E ali em Salmos 24:1 ele fala onde que ele é o único dono de tudo. A terra e tudo a que nele há são Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Então, Deus que nos deu tudo. E ainda, né, aonde ele diz lá em Mateus 25:21, diz o seguinte: o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aqui Jesus contando uma parábola, né? Falando lá nas parábolas dos talentos, né? Que a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem para que a gente possa prosperar e ele vai dar muito mais para nós. Então, finanças está na Bíblia e muito claro sobre isso. Inclusive, sobre esse livro e sobre tudo isso aqui, hoje eu quero passar os tópicos para você. Mas eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição onde eu falo mais detalhadamente sobre cada assunto e você pode acessar lá e ver mais detalhadamente. Mas vamos lá para a gente ser breve aqui no vídeo, tá? Normalmente o pessoal pede vídeo de 5, 6 minutos. Só que assim, ó, vídeo de 5, 6 minutos, como é que você vai explicar algo em 5, 6 minutos? Isso é impossível. Então, se você realmente quer aprender, vai ter que ficar um pouquinho mais, né? Então, mas a gente vai buscar ser breve nisso aqui. Vamos lá. Roda da fidelidade. Então, no livro, tá, o autor menciona aqui, né, e ele fala da roda da fidelidade. Que dentro dessa roda aqui, se nós seguirmos esses princípios aqui, tá, a nossa vida financeira vai ser muito boa, muito próspera. E eu vou passar um por um desses itens agora para você. Tá bom? E eu vou ser mais breve aqui para você entender. Sobre trabalho. Trabalho, tá? O que ele fala? Trabalhe duro. A Bíblia fala sobre isso. Não, por isso que eu falo em alguns livros, em alguns vídeos aqui do canal, não se iluda com ofertas de dinheiro fácil, de vida fácil, porque isso não existe. É trabalho duro. Nós precisamos trabalhar duro para ter uma remuneração, para ter dinheiro, para ter uma renda, tá? Quem sabe com o tempo você construindo, você possa ter, né, dinheiro mais fácil, uma renda mais fácil, mas não há nada que é fácil. E em trabalho aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz o seguinte, eu sempre vou argumentar com um versículo bíblico sobre cada assunto. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como a recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então, em tudo que fizer, fazem de bom ânimo e trabalhem muito. Então, trabalho, não tem como a gente estar nessa terra sem trabalhar e querer prosperar. Então, trabalho foi. Contribuição. Contribuição. O que é contribuição? Aqui pode até gerar alguma polêmica em relação a isso. Mas contribuir é a questão dos dízimos, é a questão das ofertas, é o quanto eu ajudo o próximo, é quanto eu contribuo para com a sociedade, seja com recursos financeiros, seja com trabalho, seja com cestas básicas. Então, o quanto que eu me dou para o outro. Mas é importante aqui,
E aqui diz o seguinte: tudo que for dar, dê generosamente. Não fica contando e não fique esperando uma contrapartida daquilo que você deu. Então, é importante dar, é importante doar, é importante dizimar. Se você for cristão, é importante dizimar, para que tudo que Deus nos deu, nós temos que devolver uma parte. E então ele fala aqui, dê generosamente. Em contribuições, eu vou ler aqui em Atos, capítulo 20, versículo 35. Todos esses versículos também estarão na descrição do vídeo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Então a bênção está sobre quem dá, não em quem recebe. E ele fala aqui, né? Aqui em Atos, fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo. Então, só com trabalho árduo nós podemos dar, doar, ser generoso com alguém. Sem isso, é difícil, tá? Então, vai por aqui, contribua. Vamos agora para gastos. Gastos. No livro, o autor destaca: gaste com sabedoria. Lembrando que sempre tudo que eu vou falar aqui é baseado na Bíblia. Gaste com sabedoria. E tem várias passagens lá, principalmente no livro de Provérbios, onde fala sobre como cuidar dos gastos. Então, gaste com sabedoria. Ninguém consegue construir riqueza se não souber gastar com sabedoria. Não importa o quanto você ganha, importa como você gasta, ou como você investe aquilo que você recebe. Então, o gasto é extremamente importante, deve ser controlado, deve ser cuidado, né? Você tem que criar um orçamento, e eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, também posso deixar o link aqui na descrição. Gastar com sabedoria, principalmente nós brasileiros. Nós não temos a educação financeira e nós não aprendemos a gastar com sabedoria. Nós gastamos por impulso. Tem vários vídeos onde eu falo sobre isso. E quando a gente vem aqui para a passagem bíblica, que eu destaco somente um versículo, nós vamos lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, ele diz o seguinte: Rei Salomão fala o seguinte: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, o quanto é importante a gente cuidar dos recursos que nós temos. Aqui a gente considera os recursos financeiros, dinheiro, mas os bens que nós temos também. Como nós estamos cuidando dele? Se nós não cuidamos de um bem, quer seja um veículo, seja um imóvel, seja um eletrônico, é um gasto que nós estamos desperdiçando quando a gente precisa fazer manutenção. Então, cuidar dos bens que nós temos. Vamos na sequência aqui. Vamos pular essa aqui, que é a poupança, tá? Vamos para as dívidas. Evite. Dívidas, evite. A Bíblia é clara em várias passagens sobre dívidas. E eu, aqui no canal, é onde eu mais falo é sobre dívidas. Justamente pela experiência de eu ter passado por isso, de estar saindo dessa situação, e o quanto eu falo aqui: evite dívidas. E dívidas, quando a gente vai fazer, é presunção de ganho futuro para honrar com alguém. Hoje eu aprendi o quanto isso é desgastante, o quanto isso faz com que as pessoas caiam em problemas, doenças psicológicas, doenças físicas, causadas pelas dívidas, traumas que as dívidas causam em nós e em futuras gerações, além de que nos impedem de crescer financeiramente. Quem está endividado dificilmente consegue crescer financeiramente. Existem 3 casos que dívidas
são importantes e são interessantes. E eu vou destacar aqui rapidinho. Primeiro, quando você faz dívidas para você investir em estudo. Segundo, quando você faz dívida para investir no seu próprio negócio. E terceiro, quando você faz dívida para investir em um imóvel. São situações que são interessantes, dívidas ou parcelamento. No restante, cuidado. Cuidado, porque ela pode te levar a um desastre financeiro. Tá? Então, evite dívidas. E a passagem bíblica aqui, que fala sobre dívidas, Provérbios 22, 7, eu vou dizer o seguinte: assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. A dívida nos faz nos tornarmos escravos. Então, evite dívidas. Evite dívidas. E se você está em dívidas, acesse o canal aqui, outros vídeos que temos aqui no canal. A gente fala de como você negociar, de como você sair, de formas variáveis que você pode fazer para sair das dívidas o quanto antes, tá bom? Vamos no próximo aqui então. Dívidas nós passamos, né? Investimento. Aqui você não consegue ler, certamente, esse verde aqui está difícil para ler, mas é investimento, tá? Vou deixar na descrição do vídeo esses títulos, tudo, então você pode ir lá olhar com mais calma e tem até um pequeno resumo lá. Investimento constante. A Bíblia, e nós precisamos entender, por isso que eu comentei antes, nós brasileiros, nós não temos o hábito, nós não guardamos dinheiro, nós não investimos uma parte daquilo que a gente recebe mensalmente. Mas nós precisamos aprender isso. Inclusive tem um vídeo onde eu falo só sobre investimentos, como você dividir aquilo que você ganha, o que você vai gastar, como você vai gastar. Tá? Também eu vou deixar o link na descrição, porque a gente precisa aprender a investir. Tá? A gente precisa cuidar do dinheiro. Se nós queremos prosperar financeiramente, o caminho é também investindo. Sem investir, não tem como. E aí tem várias formas de investimento. Tá? Seja em imóvel, seja em aplicações, seja em fundos imobiliários, mas sempre que você for procurar investir, procure investir em algo que é seguro. Não caia nas armadilhas, nas promessas de dinheiro fácil, nas promessas de dinheiro dobrar em 60 dias, 90 dias, sei lá o que. A internet está cheia de promessas que são falsas. Não existe nada que vai cair do céu e que vai te fazer ficar milionário da noite por dia, a não ser trabalhando muito, cuidando dos seus recursos e investindo, seguindo esses 8 princípios. Então, tem que ser constante, é o que a Bíblia fala. E vamos aqui, ó, investimentos, economize. Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com... Vamos de novo. Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Então, mais um cuidado aqui, uma orientação do rei Salomão há quase 3.000 anos atrás e que é tão atual que a gente vê tanta gente desperdiçando e perdendo dinheiro por fazer as coisas erradas. Vamos lá. Vamos lá. Então, constante. Conselhos. Conselhos aqui está pequenininho, né? Eu acabei pulando aqui na hora de fazer aqui e aí ficou pequeno. Mas aqui, conselhos. O que a Bíblia orienta? Busque. Vários erros que eu cometi nesse processo antes da reconstrução foi por não buscar conselhos. Porque achar que os conselhos não eram válidos. Ou quando tive algum conselho, eu não ouvi. Claro que o conselho, você tem que ter um cuidado também. E essa é a minha indicação para ti. Cuidado com os conselhos. Cuidado com quem você vai buscar. Conselhos você busca com quem já passou por uma experiência.
Conselhos financeiros, busque com alguém que trabalha. Investimento. Você vai ter que buscar com alguém que trabalhe com investimentos. Não com alguém que nunca investiu, ou que ouviu alguém falar. O exemplo, casais. Você vai buscar conselho com quem? Com alguém que estuda sobre casais, com alguém que passou por alguma tribulação num casamento, superou. Né? É um exemplo. Dívidas. Alguém que passou pela dificuldade financeira, ele sabe muito bem falar sobre dívidas e que superou tudo isso. É difícil você buscar com alguém que não passou por uma experiência dessas. Então, o conselho com essas pessoas vão te ajudar. Então, independente da situação, qualquer um desses aqui, você vai buscar conselhos. Né? Busque conselhos com pessoas que são éticas, busque conselhos com pessoas que têm um caráter cristão também, né? Que são sérias. Busque conselhos com profissionais, estão com problema de depressão. Busque um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, que ele vai te ajudar nesse sentido. Conselhos importantes. Olhe só como as pessoas que estão próximas de você, às vezes não são as melhores conselheiras. Cônjuge dependendo da situação, você pode buscar um cônjuge, esposo, esposa, mas às vezes as pessoas, teus próprios amigos, não são as pessoas mais indicadas para você buscar conselhos. Porque você não sabe se elas querem o teu bem ou não. Então, cuidado, tá? Conselhos, busque. Vamos lá aqui, sobre conselhos, o que nós temos aqui sobre conselhos, gastos, conselhos. Provérbios 19, 20. Olha aqui, Provérbios vem se repetindo. Porque o rei Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra, o homem mais rico possivelmente que já existiu na face da terra, e ele sabe os conselhos o que ele nos passa lá no livro de Provérbios são instruções muito boas para a nossa vida. Então, Provérbios 19, 20. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Eu vou até ler mais um versículo aqui, Provérbios 15, 22. Planos fracassam onde não há conselhos, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Então você forma, como se diz, você monta, baseado em vários conselhos, você vai fazer um filtro e vai conseguir tirar as melhores decisões. Vamos para a sequência aqui, conselhos nós fomos, né? Agora nós vamos para honestidade. Honestidade. Eu tenho um vídeo também onde eu falo sobre honestidade. Porque nós, principalmente nós aqui no Brasil, né? O resto do mundo também acontece, mas nós brasileiros até tem um ditado popular, né? Vamos dar o jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro que a gente vai resolver todas as situações. Mas a Bíblia fala sobre honestidade, e quando ela trata desse assunto, e o autor do livro nos apresenta, ela fala assim, ó, honestidade, seja completamente honesto. Seja completamente honesto. Como é que é completamente honesto? É 100%, não é com jeitinho. E isso tem sido coisas que eu estou aprendendo a viver sobre isso. E isso deixa Deus muito, muito feliz quando você é completamente honesto. Seja nas tuas atitudes do dia a dia, seja num centavo, seja num troco, seja numa Netflix que você está... uma Sky Gato que tem por aí, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma Sky Gato. Isso você não é 100% honesto. Seja na honestidade na sua família, seja nas finanças, seja nos negócios. A Bíblia traz umas passagens onde ela fala sobre a balança adulterada, que na época se usava essa passagem para instruir. Quando algo que você faz para tirar proveito. Então, seja completamente honesto. E é o que você precisa fazer, ter esse cuidado para que não tenhamos problemas mais graves para frente. E quando a passagem bíblica em Provérbios, capítulo 20, versículo 23. A desonestidade é detestável para o Senhor,
Ele não se agrada de balanças adulteradas. Então, cuidado com isso. Deus não se agrada de quem não é honesto. Vamos lá na sequência aqui. Com relação a filhos e finanças. A orientação é treine. Na maioria das vezes, nós como filhos trazemos da herança dos nossos pais as questões e os problemas financeiros. Se você for verificar na sua vida financeira, possivelmente você trouxe como herança os teus problemas financeiros. Se o teu pai passou por dívida, se o meu pai passou por dívida, você está também passando por endividamento. E você traz isso como uma herança da família, os problemas financeiros. Então aqui é o momento de cortar. Nós temos que tirar esses preceitos antigos sobre finanças para que nossos filhos não carreguem isso junto. E então nós precisamos treinar eles, nós precisamos orientar eles sobre finanças. Como fazer isso? Como cuidar de finanças? Como eles devem lidar com o dinheiro? Como eles devem cuidar da mesada que você dá para eles? Como eles entenderem de onde que vem o dinheiro, como fazer, o que fazer com o dinheiro. Tudo isso eles devem aprender desde pequenos para que quando eles cresçam não cometam os erros que nós cometemos. E vai até questões emocionais, então você tem que estudar isso, como lidar as finanças com as crianças. Busque esse tipo de informação para que você possa não causar um trauma, que parece uma bobeira, mas você pode estar causando um trauma em seu filho ou filha por questões de não saber lidar com essa situação. Então busque aprender sobre isso, busque estudar sobre isso para que seus filhos possam ser prósperos e sadios emocionalmente em relação ao dinheiro, tá bom? Vamos ao próximo aqui, vamos ao próximo, e esse é o nono, que é o bônus também, né? É o bônus, onde a gente vai falar sobre poupança. Poupança. Ah, eu esqueci de ler aqui o versículo sobre filhos, né? Vamos aqui antes. O versículo sobre filhos. Provérbios 22, versículo 6. Ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, ensinar o filho no caminho certo. E aqui, tudo isso que nós estamos falando aqui, esses 8 assuntos aqui, esses 9, na verdade, com esse bônus aqui, nós temos que repassar para os nossos filhos. E eles aprenderão. E lá na frente eles vão praticar coisas que a maioria de nós não aprendemos. Nós não podemos culpar nossos pais, porque eles também não tinham conhecimento sobre o assunto e não tinham sabedoria para repassar. Mas se você está vendo esse vídeo é porque você está buscando e você tem a capacidade de repassar para os seus filhos também, se for o caso que você tenha filhos, tá bom? E vamos lá aqui então, poupança. Para prosperar, tem que guardar, que é diferente de investimento, um pouquinho diferente. A poupança é aquilo que nós podemos guardar para que a gente possa ter uma reserva, ter um valor extra ali no momento que nós precisamos. O investimento, ele vai reproduzir, ele vai criar mais. A poupança não, é um valor de reserva para uma emergência que você possa ter. Então poupe, guarde dinheiro, para que você possa, num momento de dificuldade, uma situação em que você não consegue dar a volta, essa poupança você possa recorrer para estar te dando guarida nesse momento de dificuldade. Poupe para você fazer isso. O investimento é o quê? Você vai investir e esse valor que você vai estar investindo, ele vai reproduzindo para criar mais capital, para você ir passo a passo criando mais capital. Tá bom? Então aqui são 9 conselhos, 9 princípios financeiros baseados na Bíblia, que dão instrução para nós, de como nós cuidar, de como nós agir com o nosso dinheiro. Busque aplicar isso, você vai pode ter certeza que a sua vida financeira vai mudar, como venho buscando aplicar isso aqui e tem dado resultado já em nossa vida.
na vida na vida da minha família, nas finanças, e a gente tem buscado aplicar isso. É rápido? Não é rápido. É fácil? Não é fácil. Mas é possível sim aplicar esses princípios aqui. Aproveitamos, se você não é inscrito no canal, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, dê o seu joinha aqui, tá? Ative o sininho para você receber mais vídeos assim que a gente postar, tá? Compartilhe com os conhecidos e comente as experiências que você tem feito e que está funcionando para você, você pode estar comentando e certamente você vai estar contribuindo para que mais pessoas possam estar resolvendo os seus problemas também financeiros. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.